Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. Nós estamos com o alimento diário dessa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2. Deus nos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, para o seu reino e sua glória. Muitas vezes nós temos o nosso reino, a nossa glória, as nossas coisas. O Senhor está nos chamando, Olha, deixe suas coisas de lado, vem para aquilo que é meu. Para isso a gente precisa estar no Espírito. Só no Espírito a gente realmente vai ver aquilo que Deus quer. Ele quer nos aprovar, mas não é qualquer aprovação, mas é a ponto de nos confiar o seu Evangelho. Senhor Jesus, levar o seu Evangelho completo. Não só o Evangelho que salva, mas também o Evangelho que transforma. O Senhor quer continuar pregando o Evangelho para nós todos os dias, porque é o Evangelho que nos direciona, é a sua palavra que nos transforma. Mas que realmente nós tenhamos esse viver baseado na sua palavra, baseado na sua direção. Ele conta conosco, Senhor Jesus, e por isso a gente tem que estar atento ao Evangelho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dando sabedoria, nos dando revelação. Senhor Jesus, também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 26, versículo 28. Ó Senhor Jesus. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Ó Senhor Jesus. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ó Senhor Jesus, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração, Salmos 139, versículo 23 e 24. Ó Senhor Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela. Você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: dignos da confiança de Deus. Ó Senhor Jesus. Deus tem um forte desejo de nos entregar o seu Evangelho. Mas para que isso ocorra, primeiramente, precisamos ser aprovados por Ele. Quando Deus nos confia algo, isso arde em nosso coração de tal maneira que até nos faz perder o sono. Portanto, aqui cabe uma pergunta bastante singela. Como você tem vivido? Despreocupadamente ou como se algo queimasse em seu coração? Ó Senhor Jesus. Nossa intenção ao falar essas palavras não é condenar ninguém, mas transmitir o sentimento que Deus colocou em nosso coração.
Fazemos isso com temor e tremor. Será que podemos dizer, Deus me confiou o Evangelho? Existe algo queimando dia e noite em nosso coração, como acontecia com Paulo. Ao observar bem as experiências da vida dele, vemos que ele viajava muito, foi preso, fustigado com varas, açoitado várias vezes, sofreu 3 naufrágios, mas nenhuma dessas experiências chegou a inquietá-lo tanto como a preocupação com as igrejas. Isso sim ardia em seu coração. Certa vez, Paulo foi preso e, ao ser interrogado pelo rei Agripa, pregou-lhe o Evangelho e quase o persuadiu a ser cristão. Durante seu discurso, ele fez ainda a seguinte declaração: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Querido leitor, a experiência de Paulo é inspiradora. Existe um fogo que arde em você? Vamos reagir e pedir juntos: Senhor, aprova-me e confia-me teu Evangelho. Ó Senhor Jesus. Paulo realmente tinha certeza de que Deus lhe confiara o Evangelho, conforme ele declara em algumas passagens, como em sua primeira epístola a Timóteo, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Na epístola a Tito, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E na primeira epístola aos Coríntios, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Concluindo, Paulo diz que seu compromisso é agradar a Deus e não aos homens. Os tessalonicenses viram em Paulo alguém devidamente conectado a Deus e comprometido com a missão que lhe fora confiada. Confira, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ó Senhor Jesus! Paulo sempre foi uma pessoa convicta de que seu dever era agradar a Deus. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Embora sirvamos as pessoas e devemos fazê-lo com sabedoria, prudência e discernimento para não ofender ninguém levianamente, tenhamos sempre em mente que nosso objetivo é, acima de tudo, agradar a Deus. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, ainda que a carta aos Tessalonicenses tenha sido dirigida a irmãos novos, não podemos desprezar seu conteúdo. Essas palavras devem levar-nos de volta à simplicidade, fazendo-nos examinar nossa condição espiritual para descobrir se há algum problema com o fundamento de nossa fé que nos impeça de avançar. Ó Senhor Jesus! No livro de Salmos, há 2 passagens que nos mostram a importância de adotar uma atitude humilde diante de Deus, como fez o rei Davi, pedindo a ele que o sondasse interiormente. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. E sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É esse tipo de humildade que Deus requer de nós para que sejamos aprovados e considerados dignos de receber a comissão de pregar o Evangelho. Que Deus nos carimbe a todos com aprovado, aprovado, aprovado. Que o fogo do Evangelho queime em todos nós e que haja uma enorme fogueira queimando em todas as cidades. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que ocorre com alguém considerado digno da confiança de Deus? Ó Senhor Jesus! Deus ele lhe entrega o Evangelho, confia o Evangelho, né? E isso passa a arder em seu coração. É algo que é a única coisa que tira o seu sono. Não são as tribulações, não são as situações exteriores, mas sim a preocupação com as igrejas, a preocupação com os irmãos. Ó Senhor Jesus, a preocupação com a vontade de Deus sendo feita, né? O Senhor ele possibilita irmãos, né, homens dons, que estão trazendo aperfeiçoamento para que os santos desempenhem seu serviço, né? A igreja funcionando, né? A vontade de Deus sendo cumprida, não é por 1 ou 2, mas é quando a igreja,
né, Senhor, quando os irmãos, né, estão ali servindo, né, vivendo o Evangelho. Ó Senhor Jesus, precisamos ser como Paulo, né, alguém que é conectado, comprometido, né, com um viver que agrada a Deus. Se a gente realmente sempre estiver comprometido com isso, Senhor Jesus, certamente, né, a gente não vai ofender as pessoas, né, mas a gente realmente vai trazer as pessoas para a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O irmão fala aqui, né, que a gente está servindo as pessoas, mas a gente não vai ficar ali procurando agradar as pessoas e deixar a palavra de lado. A gente vai sempre procurar agradar a Deus e levar as pessoas da presença de Deus para que elas vejam que essa palavra é o que agrada a Deus. Quem não estiver interessado em agradar a Deus, estiver procurando seu próprio benefício, vai se ofender. Né? Por isso que eu falo que a gente não está procurando ofender as pessoas. A gente está simplesmente voltando as pessoas para a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ir diante de Deus. Ó Senhor, aquele negócio que o irmão falou me ofendeu. Mas aí eu preciso ir diante do Senhor. Né? Qual foi a intenção do irmão? Será que ele realmente estava procurando me ofender? Senhor Jesus, será que eu fui ofendido porque eu não estou buscando a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus. Né? Hoje, de propósito, eu botei aqui a camisa do Bucafé. Senhor Jesus, porque hoje tem irmãos que se ofendem por causa do Bucafé. Senhor Jesus, porque tem um conceito, como eu mostrou aqui, eu preciso diante do Senhor ver a minha condição espiritual para descobrir se tem um problema no fundamento da minha fé, que está me impedindo de avançar. Senhor Jesus. Os irmãos ficam olhando para o Bucafé e começam a arrumar problemas. Senhor Jesus. Às vezes, olha que, não, o Bucafé está invadindo a igreja. Senhor Jesus. Só que quando eles falam igreja, eles tomam a igreja como um local de reunião, como se o local de reunião fosse a igreja. O local de reunião não é a igreja. Nós somos a igreja. Quando nós estamos lá, lá é o local de reunião da igreja. Quando ele está vazio, é uma casa ou uma loja. Senhor Jesus. Às vezes os irmãos se ofendem. Não, o local de reunião não pode ser a igreja. Não pode ser Bucafé. Ó Senhor Jesus. Irmão, quantos irmãos eu conheço? Quantas localidades eu conheço que se reúnem numa loja? Ou se reúnem numa casa? Ou se reúnem numa escola? Senhor Jesus. Às vezes é uma escola, né, que, por exemplo, só tem ensino fundamental. Às vezes é de primeira a quinta série, ou da alfabetização, ou pré até a quarta série. Aí às vezes só tem aula de manhã e de tarde, de noite não tem. Aí os irmãos, para poder poupar um pouco mais, ter um aluguel mais barato, ou então até mesmo ter aquele lugar cedido pela prefeitura, pelo município, ou pelo estado, para fazer reuniões ali. Às vezes paga o aluguel, às vezes não, às vezes simplesmente a prefeitura cede aquilo ali para ser usado durante a noite, durante os finais de semana. Senhor Jesus. Aí acontece, durante o dia, aquilo ali é uma escola. Durante a noite, é o local de reunião da igreja. E ninguém se ofende. Está tudo tranquilo. Ó Senhor Jesus. As pessoas olham para o local de reunião e veem ali, isso aqui é uma casa. Não foi construído especificamente para ser o local de reunião da igreja. É uma casa. Os irmãos vão lá, adaptam e se torna o local de reunião da igreja. E ninguém se ofende com isso. Mas aí, se eu estou reunindo junto com o Bucafé, não pode. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quantas vezes os irmãos começam a reunir, por exemplo, não tem lugar para reunir. Não tem, às vezes, irmão suficiente ainda para alugar uma casa. Reunir na casa de algum irmão. Ou às vezes o irmão tem um trabalho, tem uma empresa, ou tem um escritório. E reúne nesse escritório, às vezes, por anos. E ninguém se ofende, está tudo tranquilo. Mas quando se fala de Bucafé, não pode. Por quê? Por que não pode? Porque é um encargo de Deus. E às vezes o meu fundamento de fé está apoiado em alguma outra coisa que não é a palavra de Deus. Eu tenho que ver. Não, o que é o Bucafé? O Bucafé é uma ferramenta. Senhor Jesus. É uma ferramenta que os irmãos estão usando para desfrutar o Senhor, para levar a palavra. O que é o Bucafé? O Bucafé é pregação do Evangelho. Senhor Jesus. Agora, ele é uma ferramenta. O que é importante no Bucafé? A pregação do Evangelho. O aproximar as pessoas
O Book Café é só uma ferramenta. As pessoas entram ali para fazer um lanche, ou almoçar, ou tomar um café. Senhor Jesus. E aí, conhece o ambiente, conhecem a palavra, conhece o procedimento dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Quantos testemunhos a gente tem recebido agora na comportagem dinâmica? Os irmãos param para orar e tal, aí a pessoa chega, vê o livro e fala assim, já conheço esse livro, já conheço essa editora, porque eu vou no Book Café. Senhor Jesus. Aí vem nos irmãos comportadores dinâmicos o mesmo viver, a mesma palavra, a mesma disposição. Mesma coisa, o que é a comportagem dinâmica? É a pregação do Evangelho. Book Café, Expo Livro, comportagem dinâmica, é só um nome. O que Deus está preocupado, o que nós estamos preocupados em fazer no Book Café, na comportagem dinâmica, na pregação do Evangelho, no apacentamento, no grupo familiar, nas reuniões da igreja, no partir do pão. O que nós estamos preocupados? Fazer a vontade de Deus. Agora, se muda o nome, mudou o nome para grupo familiar de cuidado mútuo, de cuidado e multiplicação. Mudou o nome para reunião de oração. Mudou o nome para partir do pão. Mudou o nome para reunião ministerial. Mudou o nome para pregação do Evangelho. Mudou o nome para Book Café, para comportagem dinâmica. Ó Senhor Jesus, tudo é fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, o Senhor foi questionado por pessoas, né, que Jesus estava pregando o Evangelho, mostrando que ele era filho de Deus, que Deus, né, aquele templo que demorou 42 anos para ser construído, Deus ia destruir ele, ia reconstruir em 3 dias. Como que Deus ia reconstruir o templo em 3 dias? Porque Deus ia passar a habitar onde? Dentro do ser humano. Deus ele criou o tabernáculo, que era o templo móvel, para ficar no meio do povo. Depois tornou o templo em um só lugar, para que todas as pessoas fossem àquele lugar. Né? Era Canaã, era a boa terra, que tipifica Cristo, mostrando para nós que nós precisamos ter Deus, né, conosco, né, como o tabernáculo móvel. Hoje nós somos o tabernáculo móvel, e mostrando que Deus também é o templo. É o único lugar que eu preciso me voltar. Mas as pessoas se escandalizam. Como que o templo vai ser destruído? Como que vai ser reconstruído em 3 dias? Aí o Senhor mostrou para eles, olha, o que é mais importante? Né? O ouro que é colocado no altar ou o altar? O que é mais importante? O boi que é sacrificado ou o altar de sacrifício? Então ele mostrou, olha, o ouro fora do altar, ele é um ouro comum. O boi fora do altar é um boi comum. Mas quando ele é colocado no altar, ele se torna santo. Por quê? Porque é o altar que santifica a oferta. Então o Senhor estava mostrando que o que santifica aquilo ali é a presença de Deus. Tem o altar, mas não tem Deus, o ouro é comum e o boi é comum. Não é o altar em si. O altar, ele santifica a oferta, porque aquela oferta foi feita diante de Deus, e ali tem a presença de Deus. Mas ele estava mostrando, Deus ele vai remover essas coisas que são temporais, para colocar aquilo que é eterno, que é o próprio Senhor Jesus. Então hoje, o que santifica o meu viver? É a presença de Deus. Se eu estou no Book Café, na presença de Deus, ou se eu estou debaixo de uma árvore na presença de Deus, o que está santificando é a presença de Deus na minha vida. O Book Café ou a árvore é uma ferramenta. Hoje, quantos irmãos na África não tem local de reunião, se reúnem debaixo de uma árvore? É a árvore que é santa? Não, é a presença de Deus ali. Quando os irmãos saem dali, é só uma árvore. Ó Senhor Jesus, é isso que eu quero mostrar para os irmãos. O Senhor, Ele quer que estejamos atentos à sua palavra. Senhor Jesus, para que não agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Tem muitos irmãos que querem ser agradados. Olha, eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com comportagem dinâmica, com Book Café, com reunião de oração, não sei o quê. Tem que acabar com tudo isso, só para agradar a pessoa. Aí os irmãos continuam a fazer. Porque, irmão, olha, você tem que ir diante de Deus. Você tem que buscar o Senhor. Se você buscar o Senhor, buscar agradar o Senhor, essas coisas não vão te incomodar. Senhor Jesus. Agora, se você não buscar o Senhor, tudo vai te incomodar. Como eu estou sempre falando aqui, né? Hoje
existe aí, né, irmãos que se denominam os desigrejados, porque eles não concordam com o sistema. Para ele, nenhuma igreja presta, igreja não é gerada por Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver que a igreja é a união dos chamados para fora do mundo. A igreja acontece numa esfera espiritual, onde Deus cumpre a sua vontade. Mas as pessoas acham que não, a igreja é a igreja no meu sofá. Por isso que hoje os irmãos estão até nos alertando, né, que nós precisamos ir diante do Senhor. Ontem, o irmão imediato falou, né, até essa questão de pandemia, é Deus testando o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Eu vivo na presença de Deus? Ou eu acho que eu só tenho que viver na presença de Deus no dia da reunião? Se eu acho que eu tenho que estar no local de reunião, se eu acho que só na reunião eu tenho que viver no Espírito, Senhor Jesus, você está precisando rever os seus conceitos. Não é a Deus que você está servindo. Senhor Jesus, por isso que ele falou aqui, se eu tivesse procurando agradar homens, eu não ia servir Cristo. Mas às vezes, se agradar homens, eu acho que agradar homens é agradar o irmão. Mas eu não sou homem. Se eu quero agradar a mim mesmo, não é Cristo que eu estou servindo. Ó Senhor Jesus, a palavra nos alerta. Nós precisamos viver agradando a Cristo. Mas ele falou, olha, eu vou viver com prudência e com discernimento. Não vou viver de maneira leviana, fazendo as coisas de qualquer jeito. Né? Senhor Jesus, não vou procurar fazer as coisas só para desagradar os irmãos. Vou procurar agradar o Senhor. Por isso que quando irmãos se ofenderam, né, no início, quando o irmão deu para nós a visão do Bucafé, a visão do Expolivo, a visão da reportagem, muitos irmãos foram embora. Senhor Jesus, mas os irmãos que estavam vivendo o Espírito permaneceram firmes. Por quê? Porque aquilo era a direção de Deus. Por isso que continuou. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Senhor, qual é a sua visão? O que arde no meu coração? Se é agradado, é a minha palavra, é o meu jeito. Olha, eu vou permanecer na igreja enquanto eu concordar. Senhor Jesus, muitos irmãos vivem anos na igreja e ainda não aprenderam a ouvir o Senhor. Não aprenderam a ir na presença de Deus. Eu invoco o nome do Senhor porque eu dependo de Deus. Eu declaro a minha dependência dEle. Eu quero viver diante dEle. Eu quero ser direcionado por Ele. Mas tem alguns ainda que estão na igreja porque eu concordo com isso. Ah, quando eu discordar disso, estou fora, eu vou sair daqui. Ó, essa semana eu não vou aparecer porque eu discordei disso, daquilo. Ó, Senhor Jesus, não, o Senhor nos colocou na igreja. Né? Por isso que hoje os irmãos estão mostrando para nós que é perigoso, né, esse sentimento de que a igreja é no meu sofá. Porque, olha, não, irmão, olha, eu não preciso mais ir na reunião da igreja, porque tem agora a palavra toda sexta-feira à noite, todo domingo à noite, estou ouvindo a palavra, está tudo certo. A palavra está lá no YouTube, se eu não conseguir ouvir na sexta, não conseguir ouvir no domingo, durante a semana eu vou ouvir e está tudo certo. Não, essa palavra é para nos dar uma palavra atual, para a gente ver o sentimento de Deus, ver o que Deus quer falar conosco, como me mostrou aqui. A intenção da palavra não é condenar ninguém, mas transmitir o sentimento de Deus. Deus está nos preparando para a sua vinda. O inimigo vai atacar. Olha essa pandemia aí. Quem é que estava esperando por isso? E o inimigo está vindo também. Vão vir outras doenças, vão vir outras situações. Mas a questão é, eu estou preparado para viver na presença de Deus? Ou estou achando que a presença de Deus é só lá no local de reunião? O local de reunião é sagrado, porque lá é que tem a presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Amados, é o altar que santifica a oferta. É a presença de Deus que nos santifica. Se você for lá naquele lugar e você não estiver na presença de Deus, está todo mundo lá na presença de Deus e você não está, todo mundo foi santificado e você não. Ó Senhor Jesus, por isso estou mostrando, eu preciso examinar minha condição espiritual, me voltar à simplicidade para descobrir se tem um problema. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração, me prova, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor Jesus, me guia pelo caminho eterno. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos aprovar, Ele quer nos testar. Senhor Jesus, mas Ele quer nos transmitir a sua palavra. Ele não quer que eu fique agarrado na minha verdade. Se eu troco Deus pela minha verdade, a minha verdade se tornou um ídolo. Deus se tornou um ídolo. Senhor Jesus, Deus, Ele é vivo. Eu tenho um relacionamento vivo com Deus todos os dias. E eu quero ser digno da confiança de Deus.
Ó Senhor Jesus, isso precisa arder no meu coração. Igreja não é só ouvir palavra, ouvir mensagens. Igreja é um viver todo dia. Todo dia na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, na rua, no mercado, pagando conta, na fila do banco. Tudo é o viver da igreja. O viver da igreja não compõe só as reuniões. Por isso eu estou mostrando para nós, desperta. E se acontecer alguma coisa com você, você nunca mais poder reunir? Você nunca mais poder ir ao local de reunião? Você não faz mais parte da igreja? Senhor Jesus. Por isso que tem esse termo desigrejados, porque alguns já não concordam e vão ficar na casa deles buscando Deus. E eu na minha casa sozinho sou a igreja. Mentira do diabo. Senhor Jesus. Quando eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu estou vivendo como igreja. Quando eu estou vivendo na presença de Deus, eu estou vivendo como igreja. Mas a questão da igreja não é uma questão individual. A transformação de Deus é uma questão individual. Mas o viver da igreja é uma questão coletiva. Se eu achar que eu estou fazendo a vontade de Deus sozinho, eu estou sendo enganado. Eu tenho que estar vivendo junto com os irmãos, porque eu sou membro. Junto nós somos corpo. Ó Senhor Jesus, isso precisa arder no nosso coração. É isso que eu estou mostrando para nós. Precisa arder no meu coração, invocar o nome do Senhor, viver na presença de Deus. Precisa arder no meu coração, cooperar com Deus na pregação do Evangelho. Se eu achar que não, irmão, eu tô vivendo já o Evangelho, porque na minha casa eu leio a Bíblia, na minha casa eu leio o alimento diário, na minha casa eu estou ouvindo a palavra profética. Senhor Jesus, mas eu preciso estar junto com os irmãos, é o viver coletivo. Junto nós somos edificados. Por isso eu estou falando conosco, até que todos cheguemos. Eu preciso ter palavra para levar para outros. Não posso só chegar na reunião e falar, eu vou chegar lá na reunião e vou receber palavra. Não, também tem que levar a minha porção de Cristo. Todos os irmãos são importantes, porque cada um vai contribuir para que a vida do corpo seja expressa. Um irmão sozinho, 2 ou 3 não vão conseguir. É toda a igreja. Por isso que a Bíblia fala, o Senhor ele orou para que nós sejamos um, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Por que eu reúno como igreja? Por que eu reúno com os irmãos? Não é para provar que eu estou certo. Não é para mostrar para todo mundo, olha como eu sou bom, olha como eu entendi a palavra. Não, é para que a glória de Deus seja manifesta. Né? Irmãos que você fala coisas do viver da igreja todos os dias, tem palavras, ele olha e fala assim, nossa, que estranho. Aí você pega ele e leva numa conferência. Aí ele vê irmãos de várias cidades diferentes, de vários estados diferentes, países diferentes. E chega lá, todos os irmãos têm a mesma palavra. Ele olha e fala, isso é unidade. Isso é expressão de Deus. Aí o que acontece? Ele não se sente condenado, mas ele percebe, poxa, Deus está me mostrando que Deus quer mudar algo na minha vida. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor começou a falar a respeito do reino, ele falou, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Senhor Jesus, por que ele falou isso? Porque arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de conceito, mudança de comportamento, mudança de tudo. E o Senhor ele quer, e como os irmãos têm falado na mensagem do final de semana, quando o Senhor está nos dando a palavra, está nos dando o Evangelho. Eu não posso achar que, olha, eu não preciso mais da pregação do Evangelho, porque eu já sou crente, eu já sou salvo. A gente tem muita coisa, na mensagem de semana passada, o irmão tocou, a gente tem muita coisa ainda na nossa vida para ser salvo. Então Deus ele me traz o Evangelho todos os dias, porque todos os dias eu tenho que ser salvo. Deus está pregando a palavra porque eu preciso viver pela palavra. Senhor Jesus, Deus precisa continuar falando. Deus falou com Paulo, Paulo saiu pregando o Evangelho, depois ele teve que ser preso para gerar as epístolas, né? Mas ele continuou pregando o Evangelho, continuou tendo revelação e visão de Deus. Paulo não falou, olha, há 14 anos fui arrebatado a Deus no terceiro céu, e aí Deus falou comigo, e há 14 anos só que ele falou comigo. Não, Deus estava falando com ele todos os dias ele dependia de Cristo. E é isso que precisa ver, por isso que o viver de Paulo impactou a igreja em Tessalônica, porque ele vivia o Evangelho todos os dias, ele vivia diante de Deus. É isso que ele precisa ter
Senhor, arde no meu coração. Senhor, me aprova, me confia o teu evangelho. Senhor Jesus, porque eu quero viver todos os dias com a boa nova. Quero viver todos os dias na presença de Deus. Né? O que é a boa nova? Que Deus quer se dispensar para o homem. Mas aí se dispensou uma vez só e acabou? Não, é todo dia. Ele quer infundir em nós sua vida, sua glória. Ele nos chama para o seu reino e glória. Né? Para isso ele quer nos preparar. Ele tem um objetivo ao nos dar a sua palavra. Nos levar para o reino. Por isso que ele mostrou, né? Terça e quarta, o ponto central dessa mensagem. Senhor Jesus, que mostra para nós como é que está a intenção do nosso coração. Qual a nossa meta? Qual a nossa motivação? Senhor Jesus. Então me mostra, será que eu estou sendo aprovado por Deus? E o terceiro ponto é, eu estou buscando a aprovação de Deus ou dos homens? Mas não olhe isso como, eu estou procurando a aprovação do irmão fulano de tal. Não, olhe para você mesmo. Será que eu estou procurando só as coisas que eu aprovo? Será que eu estou procurando só a palavra que eu aprovo? Aquilo que é de acordo com a minha religião, com o meu Deus, com o meu evangelho? Ou eu estou recebendo o evangelho? Quando Paulo fala que o meu evangelho, ele está dizendo, olha, eu estou recebendo o evangelho que veio de Deus, e aquilo que está vindo de Deus passou a ser minha constituição, minha vida, minha motivação, meu tudo. E é isso que a gente precisa. Eu não posso simplesmente falar assim, irmão, a minha vida da igreja baseada em algo de 10 anos atrás. Os irmãos têm falado nas últimas mensagens, a palavra que eu tinha, a viver da igreja que eu tinha até um tempo atrás, hoje já não é mais suficiente. Eu preciso ouvir o que Deus está falando agora, porque o inimigo está intensificando as coisas. Senhor Jesus, a gente acompanha as notícias aí, acordos de paz sendo feitos um atrás do outro. Senhor Jesus. Mas por outro lado também a gente vê o iníquo, a iniquidade sendo operada também. O mundo mudando leis, mudando um monte de coisa, para poder também preparar a vinda do anticristo. Mas eu quero cooperar com o Senhor, Senhor Jesus. Por isso que mostrou, olha quanta coisa Paulo passou, açoitado, fustigado com varas, preso, apedrejado, naufrágio. E o irmão falou, né, que está lá no náufrago, lá no meio do mar, não estava preocupado com o tubarão, estava preocupado com as igrejas. Poxa, afundou o navio, agora quantos dias eu vou demorar para chegar lá na igreja, para levar a palavra para os irmãos? A preocupação dele estava com as igrejas, não com as coisas exteriores. O Senhor está falando conosco de paz interior, de se voltar para o Espírito, de exercitar o Espírito. Paulo não se preocupava com os perigos, se preocupava com as igrejas. Senhor Jesus, por isso falou, vamos pedir, vamos reagir e pedir juntos ao Senhor. Senhor, me aprova, me confia o teu evangelho. Senhor Jesus. Né? Paulo, os tessalonicenses viram que Paulo era alguém que estava devidamente conectado a Deus. Estava devidamente comprometido com Deus, comprometido com aquilo que foi confiado a ele. Não estava comprometido com o seu entendimento, com aquilo que ele queria. A gente vê Paulo aqui a intenção dele, de visitar os irmãos. Se você ler Tessalonicenses, ele fala que mandou as cartas, porque a intenção dele era ir, mas ele não podia ir. Mas o que ele fez? Mandou Timóteo, mandou Tito, mandou Silas. Senhor Jesus, mandou irmãos para cuidar daquela região, porque ele não podia ir, e ficou sozinho em Atenas. E o que ele fez em Atenas? Pregou o evangelho. Foi preso, foi colocado diante do rei Agripa. Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Passou essa visão celestial, e o rei Agripa falou, olha, por pouco você me faz virar cristão. E Paulo falou, olha, queria que não só você virasse cristão, mas toda essa gente que está ouvindo o evangelho. Senhor Jesus. Então ele tinha só uma intenção, ele não estava preocupado se ele ia ser preso, açoitado, morto. Aí, depois o rei Agripa até fala, olha, ele não fez nada, eu podia até soltar ele, mas eu não posso soltar porque ele apelou para César. Agora eu tenho que entregar ele para César. Mas ele me convenceu que ele é inocente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas Paulo teve que ir por causa da vontade de Deus, né? Senhor Jesus. Como mostrou, nós estamos aqui, né, para agradar a Deus, porque Deus está provando o nosso coração. Né? Não podemos usar desculpas, né, para maltratar outros, para brigar, para ficar insistindo na minha posição. Senhor Jesus. Amados, que Deus tem me ensinado. Quantas vezes eu já discuti com irmãos, porque eu
tinha a visão correta, a visão adequada, os irmãos não tinham. E eu ficava discutindo, brigando, querendo impor. Senhor Jesus. E aí Deus chegou para mim e falou, olha, você precisa ser um com os irmãos. E eu falei, Senhor, mas eu estou certo que eles estão errados. Eles é que precisam ser um comigo para ser um com o Senhor. Aí o Senhor falou, olha, quem vive no Espírito recebe o dano. Então, você está preparado a estar errado, mas está junto com os irmãos? Senhor Jesus, eu tive que abrir mão de estar certo, abrir mão de estar ali andando, ali levar a igreja a fazer a vontade de Deus, ali andando de acordo com a visão de Deus, para estar junto com os irmãos. Aí por eu ter feito isso, os irmãos começaram a ir diante de Deus. Senhor Jesus, aí demorou um tempo, mas começaram a enxergar aquilo que Deus queria. Porque quem está diante de Deus, ele percebe a grandiosidade da igreja, ele percebe a grandiosidade da obra e vê a sua pequenez. Quem sou eu, Senhor Jesus, para querer convencer alguém? Quem sou eu para querer ser melhor do que alguém? Eu estou aqui para servir a Deus. Não vou agradar as pessoas. Mas se eu agradar a Deus, ó Senhor Jesus. Aí durante muito tempo eu fiquei ouvindo, né? Aí tá vendo isso e aquilo, blá, 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 blá. Depois que passou um tempo que os irmãos viram, Senhor Jesus. Mas aí eu não fiquei esperando um tapinha nas costas. Poxa, irmão, você que estava certo, poxa, devia ter dado o braço a torcer, devia ter te ouvido. Não, amém. Vamos fazer a vontade de Deus. Porque a minha intenção não era estar certa, a minha intenção era agradar a Deus. E quando eu me rendi, mesmo fazendo aquilo que eu não queria, mesmo não fazendo aquilo exatamente que Deus queria, mas eu continuei fazendo a vontade de Deus na minha vida. Eu não consegui conduzir os irmãos para fazer aquilo que Deus queria. Mas Deus me falou, você precisa ser humilde e estar junto com os irmãos. Uma hora eles vão chegar até onde eu quero. E é isso que precisa perceber, amados. Nós temos o Espírito. Eu preciso confiar no Espírito, confiar que Deus vai conduzir a igreja. Não sou eu que vou conduzir. Não é a minha palavra, não é a minha intenção, é Deus. Por isso eu preciso ser aquele que procura agradar a Deus. Eu estou conectado e comprometido com Deus. Então eu vou diante deles e falo, Senhor, e agora o que fazer? O Senhor vai te mostrar. Eu não vou usar a verdade. Eu não vou usar o estar correto como uma desculpa. Mas eu vou usar o Espírito para continuar conectado a Deus. Não vou deixar situações exteriores, né? A intenção dos irmãos disso, daquilo, me afastar de Deus. Paulo mostrou, olha, eu estava em perigo de ser assaltado, estava em perigo entre falsos irmãos. Ele não fala que ele fugiu dos falsos irmãos. Ele estava ali entre os falsos irmãos fazendo o quê? Levando o evangelho, confiando que o Espírito ia conduzir todas as coisas, que o Espírito ia mostrar para os irmãos quem é que estava com a intenção pura diante de Deus. Senhor Jesus. No domingo da semana passada, né, teve um versículo que fala, né, lá em 1 João, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então eu aprendi a reconhecer isso. Olha, eu estou em Deus, estou buscando Deus, os irmãos também. Senhor Jesus. Mas todos nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Então eu preciso aprender a continuar vivendo no Espírito, continuar levando palavra, levando o Evangelho sem brigar, mas trazer fundamento da fé. O Espírito é que vai convencer. É o Espírito que vai levar. Eu preciso continuar levando o Espírito. Se eu falar, olha, eu estou cheio do Espírito, os irmãos estão fora do Espírito, então eu vou sair daqui. Aí, se ninguém está lá no Espírito, como que a igreja vai ser conduzida ao Espírito? Aí o Senhor vai olhar e falar, olha, agora 2 erros não fazem um acerto, agora eles estão errados e você também. Olha, eu não posso confiar a eles o Evangelho, não posso confiar a eles a condução da igreja, e também não posso confiar em você, porque você abandonou a minha vontade. Por isso que mostrou que Paulo estava comprometido. Olha, a gente vai te matar, Paulo, a gente vai te bater. Vão pegar a vara e vão te dar a varada. Desiste de pregar o Evangelho? Não desisto. Paulo, você vai levar pedrada.
Desiste de pregar o evangelho? Não desisto. Ó, o tubarão vai vir te morder, você desiste? Não desisto. Ó, vão vir pessoas para te roubar. Ó, você trabalhou, vendeu tenda, você está cheio de dinheiro aí, e você vai lá para pregar o evangelho, e você vai ser assaltado, vai perder todo o seu dinheiro, você vai chegar lá naquela cidade, vai ter que trabalhar para conseguir dinheiro de novo para pregar o evangelho. Ele falou, não tem problema, trabalho de novo. Por isso que ele falou para os Tessalonicenses, eu trabalho de dia e de noite, para não ser pesado. Senhor Jesus, essa disposição que a gente tem que ter, de amar, de fundamentar, de ter humildade diante de Deus, diante dos irmãos. Ver se tem um problema no fundamento. Eu tinha um problema no fundamento, que eu achava que o fundamento está certo. Deus não está preocupado com certo e errado, com bem e com mal. Ele está preocupado com vida. Você está disposto a levar vida? Você está disposto a agradar a Deus? A não se agradar? A ser aprovado por Deus? A mudar a sua intenção, seu pensamento? Aí sim, Deus vai te confiar o evangelho, isso vai arder no seu coração. Você vai olhar os irmãos, ao invés de sentir desprezo ou alguma outra coisa, não, vou ficar longe dos irmãos, não quero saber, só tem briga, só tem isso, só tem aquilo, não vai arder no meu coração. Senhor, eu quero estar cheio do evangelho. Quando eu abrir a minha boca, o Senhor vai tocar no coração dos irmãos. E mesmo que não toque, você fala, Deus está tocando no meu coração, está ardendo, eu vou continuar. Senhor Jesus. E é isso que nos incentiva a continuar todos os dias. Né? É isso que purifica o nosso coração. E você tem intenção pura. Qual a minha intenção? Eu vou lá falar, se os irmãos se agradarem, eu continuo. Não, a minha intenção é, eu vou lá e vou agradar a Deus. Eu vou continuar buscando agradar a Deus. E é isso que me incentiva a continuar levando palavra, continuar levando o Espírito, viver no Espírito todo dia. Na rua, no supermercado, na fila do banco, nas reuniões da igreja. Ó Senhor Jesus. É isso que eu estou chamando, né? Para ser digno da confiança dEle. Ó Senhor Jesus. Amados, que realmente a gente perceba, assim como o elemento diário falou, que a nossa intenção não é condenar ninguém. Que os irmãos percebam isso no Espírito. Não estou falando essa palavra para condenar ninguém. Mas como eu estou sempre falando aqui no canal, eu chego aqui com uma intenção, com uma anotação para falar uma coisa, mas Deus muda tudo. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Qual o sentimento que está no coração dEle. Esse é o intuito do canal. Que cada um de nós realmente vá diante do Senhor, veja diante de Deus se tem um problema no fundamento da nossa fé, e que a gente procure, de fato, agradar a Deus, a ser aprovado por Deus, a ter um coração puro, a ter um coração fundamentado, e um coração realmente que toca no coração de Deus e leva edificação. Que realmente essa palavra possa edificar cada um, vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.